Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E antes de nós começarmos a nossa leitura, eu quero te convidar para um momento de honestidade com o teu próprio coração. Existem relações na nossa vida que não terminam completamente, né? Mas também não se tornam aquilo que a gente realmente gostaria que fossem. Às vezes existe amor, existe atração, existe história, mas também existe espera, silêncio, dúvidas e uma sensação constante de que algo não está totalmente resolvido. E é nesse lugar que muitas vezes a gente fica presa por muito tempo, esperando uma decisão, esperando por uma mudança, esperando que o outro finalmente escolha. Mas hoje nós vamos falar de algo muito importante, que ficar também é uma escolha. E toda escolha tem um preço emocional. Então esse vídeo não vai ser para te alimentar esperança vazia. Não é para te trazer ilusões. Não. É para te trazer clareza. Para ajudar a ti a entender o que está acontecendo nessa história e qual é o lugar que tu tem ocupado nela. Então, para essa leitura, nós vamos ter duas opções. E eu quero que você escolha entre opção 1 e opção 2. Feche os olhos por um momento, respire fundo, mentalize essa pessoa, mentalize a história de vocês. E ao abrir, veja qual das duas opções vai te chamar primeiro. Geralmente essa é a que tem a resposta para ti. Leve o tempo que precisar, mas eu vou ir dando andamento aqui, tá bom? Caso seja necessário, dê uma pausa no vídeo, escolha com toda a calma, com toda a tranquilidade, tá bom? Eu vou ir dando andamento. Então vamos lá, para quem se conectou com a opção de número 1, já traga a tua energia, já mentaliza aí a pessoa amada, tudo que está acontecendo. Número 1. Essa leitura fala de uma relação onde existe muito controle emocional envolvido. Existe aqui uma pessoa com uma energia muito forte de liderança, de decisão, de conduzir as coisas da forma dela. Alguém que gosta de ter domínio da situação. E quando duas pessoas entram numa relação onde uma delas ocupa constantemente esse lugar de controle, a outra muitas vezes acaba assumindo o papel de espera. A energia mostra que tu tem carregado muito peso emocional dentro desta história. Talvez tu tenha esperado mudanças, talvez tu tenha acreditado que com o passar do tempo a pessoa iria se posicionar de forma mais clara. Ou talvez tu tenha sentido que existia algo especial entre vocês dois e que valia a pena sim continuar insistindo. Mas o que as cartas mostram aqui é que essa relação, ela entrou num lugar de paralisação emocional. Existe sentimento, existe atração, existe até um potencial entre vocês dois. Só que ao mesmo tempo, parece que algo sempre impede essa relação de avançar de verdade. E muitas vezes esse bloqueio não está apenas nas circunstâncias externas. Ela também está na postura da outra pessoa. Essa pessoa ela parece ter consciência do poder que ela exerce dentro dessa relação. Ela sabe que existe interesse da tua parte, que existe uma ligação emocional entre vocês dois. E isso faz com que ela se mova no tempo dela, é confortável para ela. Só que enquanto isso, tu acaba ficando presa entre duas forças internas. Uma parte tua querendo seguir em frente, só que tem a outra parte que ainda acredita que algo pode acontecer. Essa tiragem mostra que existe sim uma possibilidade de movimento entre vocês dois. Que pode existir uma comunicação, uma aproximação, até mesmo uma nova fase de interação. Mas existe um ponto muito importante, que tu precisa olhar com muita maturidade. Movimento não é a mesma coisa que compromisso.
Às vezes a relação avança um pouco, cria esperança, depois volta para o mesmo lugar de indefinição. E é justamente isso que te mantém presa emocionalmente. Existe aqui uma conexão intuitiva entre vocês dois. Algo que é muito difícil explicar racionalmente. Mas ao mesmo tempo existe muita ilusão emocional envolvida nessa história. Tu pode estar enxergando potencial onde ainda não existe estrutura real para uma relação acontecer. E é aqui que entra a mensagem central desse vídeo. Ficar também é uma escolha. E para permanecer nessa dinâmica pode continuar custando a tua paz emocional. E se essa leitura te tocou, de alguma forma, a tua história, o teu coração, e tu sentir a necessidade de entender melhor o teu próprio caminho dentro dessa história, as consultas particulares estão abertas e elas podem sim te auxiliar. Para isso, meu contato está aqui na descrição do vídeo. E te peço também que deixe um coração, que curta o vídeo, que se inscreva no canal, assim tu não perde nada, nenhum tema, e a gente continua essa conversa num próximo vídeo. Tá bom? Número 1. Vamos lá agora para quem se conectou com a opção de número 2. Número 2 já vai trazendo a tua energia, já vai mentalizando a pessoa amada. E bora. Número 2. Aqui eu vejo uma relação marcada por decisões muito difíceis e muitas tentativas de racionalizar os sentimentos. Aqui existe uma pessoa que ela tende a agir muito pela lógica. Alguém que analisa muito as situações, que ela pesa as consequências, que ela pensa no que é certo, no que é errado. E muitas vezes ela coloca a razão acima da emoção. E isso pode fazer com que essa pessoa pareça fria ou distante em muitos momentos. Mas a verdade, o que acontece é que ela tenta controlar os sentimentos através da mente. Entre vocês dois, existe uma dinâmica de empate emocional. Nenhum dos dois parece conseguir dar um passo definitivo para frente, mas também não conseguem se desligar completamente. E isso cria um ciclo, onde as coisas ficam sempre em suspenso. Existe atração, existe história, existe algo que continua ligando vocês, mas também existe uma dificuldade muito grande de escolher um caminho. E em alguns momentos pode existir uma aproximação, mensagens, conversas, enfim, reaproximações rápidas, mas logo depois volta tudo para o lugar de silêncio, do afastamento. E essa dinâmica, ela costuma gerar muita ansiedade em quem está esperando mais clareza. A energia mostra aqui que ambos parecem estar tentando se proteger, tentando proteger o próprio coração. Existe o medo de se envolver novamente e repetir dores antigas. Mas também existe um ponto muito importante. Essa relação ela já passou por momentos de desgaste muito profundos. E quando uma relação chega nesse lugar, às vezes a vida começa a empurrar as pessoas para um encerramento que elas mesmas não estão conseguindo fazer. O que aparece como uma tendência aqui é uma decisão emocional muito difícil, mas que é muito necessária. Algo que quebra esse ciclo. Pode ser uma conversa definitiva, um afastamento mais claro, ou simplesmente um momento em que um dos dois decide não continuar mais nesse lugar de indefinição. E nem sempre o fim de um ciclo é fracasso. Muitas vezes significa apenas que aquela história cumpriu o papel que ela tinha na nossa vida. E seja qual for a opção que tu escolheste, existe uma reflexão muito importante para levar contigo hoje. Esperar também é uma escolha, permanecer também é uma escolha.
E cada escolha tem um impacto emocional na nossa paz. Amor não deveria ser apenas espera, dúvida ou sensação constante de insegurança. Tu merece viver uma relação onde exista presença, clareza, reciprocidade. E se esse vídeo fez sentido para ti, me conta nos comentários qual opção tu escolheu. E se tu sentir que precisa olhar com mais profundidade para a tua história amorosa, as consultas particulares estão disponíveis, o meu contato está aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchauzinho.